Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João capítulo 2, verso 20. Será que vós tendes a verdadeira unção do Santo? Meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Graça e paz abençoados. Essa é uma mensagem de edificação para o teu ministério, para a tua família. Amém? Estamos entrando em um período em que a igreja de Deus vai ser levantada e tudo aquilo que não faz parte do ensino de Deus e do ensino do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente Ele ensinou, o que a unção do Santo ensina, vai ser banido do meio da igreja de Deus, e a igreja de Deus vai ser levantada nesta nação brasileira de uma forma que o mundo nunca ouviu dizer sobre a verdadeira igreja do Senhor Deus. Amém? Então, independente de tudo, eu vou deixar só uma parte da visão que Deus me deu quando a igreja dele começar a ser restaurada e edificada no Brasil. Amém? Parte dessa visão, o que Deus me deu, foi que aviões de todas as nações, aviões militares, estavam vindo para o Brasil. Amém? Por que os aviões militares? Pela unção derramada no Brasil. Por um grande avivamento, um retorno à verdade de Deus, à palavra de Deus. Um grande avivamento está prestes a começar no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Uma limpeza nos altares do Senhor, nos verdadeiros altares do Senhor, que somos nós. Amém? Nós somos os altares, o templo do Senhor Deus. Amém, abençoados? Então vamos lá. A mensagem de edificação para a igreja de Deus no Brasil e em todo o mundo. Amém? Então a mensagem sobre vós tendes a unção do Santo, que está em 1 João capítulo 2, verso 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Bom, de uma forma geral, todo aquele que estudou teologia, que é ordenado a alguma coisa, seja independente de qual religião, num sentido mais bíblico, né, da mensagem, não em outras religiões, mas até em outras religiões também, todos vão dizer que tem a unção verdadeira de Deus. Amém? Todos vão dizer isso daí. Então aqui eu vou dar uma ilustração para os irmãos, e aqui depois vocês peguem esse texto, analisem dentro dessa cronologia e vocês vão ver o outro lado da moeda. Amém? Está bem resumido esse vídeo aqui. Esse aqui é para abrir a mente de vocês. Amém? Então vamos lá. Deus, o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, na carta diz assim: porque está escrito, sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Amém? Então eu vou ler aqui para os irmãos, só para a gente, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, ele é referente a Levítico 19:2, Isaías 43:15 e demais outras passagens. Amém? Eu usei uma de Levítico, outra do profeta Isaías, para ficar lei e profeta. Amém? Que são o testemunho, né? A lei e os profetas testemunham a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Deus é santo. Essa santidade, essa unção de santo, como diz 1 João capítulo 2, verso 20, porque vocês têm a unção do santo e sabe tudo. A unção, quem é santo? É Deus, que enviou o seu Filho, Jesus, como um cordeiro imaculado. Eu vou ler 1 Pedro capítulo 1,
verso 19 e 20. Verso 19 só. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, um cordeiro puro, certo? O Messias morreu e o sacrifício dele Deus aceitou, porque era um cordeiro imaculado, puro, aos olhos de Deus, um inocente, um santo, o santo de Deus. Amém? Então olha só, Deus é santo. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, é santo. Essa unção que Deus derrama em Jesus, Jesus transmite aos ministros de Deus, tanto Deus quanto Jesus, tanto o Pai como o Filho, que o Senhor Jesus diz em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um, né? Não é uma só pessoa, somos um, união, eles são unidos. O Messias faz tudo o que Deus manda, amém? Cumpriu a Torá, seguiu aquilo que Deus mandou, como em Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20, o Senhor Jesus diz, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para abolir nada, e não vai passar um J, nem um tio, né, segundo a tradução portuguesa, sem que todas as palavras de Deus estejam se cumpridas. Então o que acontece? Muitos da igreja vivem assim, nós estamos no tempo da graça, a lei já era, acabou a lei, certo? Tudo bem, isso aí cada um tem um pensamento, a gente fala a respeito disso daí outra hora. Só que imagina só, não tem a lei já era. Só que a lei de Deus, dentro da lei de Deus, os mandamentos de Deus diz, não matarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo. E se não existe lei, então todos os pastores, os fiéis, podem cobiçar a mulher do próximo, pode matar e pode roubar, que não tem lei, agora é graça, né? Só que eles vão querer refutar, não, mas é uma graça que é santidade. Nós estamos na graça, não estamos debaixo da lei. Mas essa graça que todo mundo prega, você entra na igreja uma verdadeira desgraça. Aqueles que pregam a graça vivem numa verdadeira desgraça, discórdia. Está todo mundo dentro da igreja, mas ninguém fala um bom dia, uma boa tarde para o irmão. Se tem um irmão necessitado dentro da igreja, dane-se ele. Ninguém se une. Não tem unção do santo ali. Vive na graça da língua. A língua desgraçada, né? É exatamente isso daí. Então vamos lá. Só para concluir o vídeo. A unção do santo. 1 João, capítulo 20 e verso 21 também. Irmãos, como a gente distingue o ministério que está vivendo na unção do santo, como os ministérios que vivem na operação do erro, que é a unção falsa? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 11. Leem lá. Ali descreve sobre a operação do erro e eficácia de Satanás. 1 Reis capítulo 22, verso 22. Eu vou deixar aqui, irmãos, para vocês lerem um pouquinho mais de textos a respeito disso daí, para vocês entenderem um pouco melhorzinho, amém? Então vocês vão ler assim, ó. 1 Reis capítulo 22, verso 19 ao 22, amém? Então vamos lá. Aqui, ó. Vocês leem do verso 19 ao 22. Amém? Lê lá com calma, vocês vão entender. Segundo Tessalonicenses, aqui é o segundo, certo? Não é primeiro. É segundo. Certo? Segundo Tessalonicenses, eu só vou ler um verso aqui para os irmãos. Certo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Graça e paz. Quem tiver ouvidos, ouça. Abençoados. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2,
Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios de mentira. É isso que está acontecendo em muita igreja. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 3. Lê isso daqui dentro dessa cronologia e o fim deles vai ser Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, antes de outra sequência, certo? Aqui Jesus fala, né, que eles vão falar assim, hein? Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos vão chegar naquele dia, Senhor, fizemos milagres, expulsamos demônios, construímos mega templos em seu nome, né? Fizemos várias marchas para Jesus, para o Senhor, e blá blá blá, blá blá blá. Aí Jesus vai olhar e fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Por que praticar iniquidade? Porque é falar o que Jesus não falou. É pregar o que ele não pregou, é ensinar discordando, distorcendo aquilo que ele falou. Ele falou ratificando a Torá, ou vamos colocar assim, ele pregou ratificando, cumprindo as leis de Deus e as profecias, né? Não inventando ideologias, sim cumprindo os mandamentos e leis de Deus e as profecias a respeito dele, amém? Então vamos lá. Deus ungiu Jesus, amém? E Jesus enviou o Espírito Santo a gente, amém? Essa é a unção do Santo. E essa unção a gente transmite ao povo, certo? A todo o povo. Então presta bem atenção agora, nós. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25. Esse texto aqui eu tenho enfatizado a muitos irmãos aí para vocês entenderem o que muitas vezes, ó, presta bem atenção, existe prosperidade na unção de Deus e prosperidade na unção de Satanás. Em Mateus capítulo 4, verso 11, Satanás oferece todos os reinos do mundo a Jesus. Esse mesmo Satanás que oferece os reinos do mundo a todos aqueles pregadores, em 1 Reis capítulo 22, verso 19 e 22, ele entrou em ação usando a boca dos profetas para pregar mentira. E assim como está acontecendo na boca de muitos, vocês veem as igrejas, está tendo um grande avivamento espiritual. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, essa é a verdade, são os demônios que estão usando os pastores, padres, rabinos. É isso aí mesmo. Olha lá. 1 Reis capítulo 22, verso 19 ao 22. E aí você liga com 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 3. Começa a ler um pouquinho ali para vocês entenderem esse outro lado. Mas só para concluir aqui, irmãos. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25, que diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, e esse mesmo nega o Pai e o Filho. Irmãos, olha aqui. Ó. Pai e Filho. Não tem o terceiro homem no texto, certo? Tem na ideologia do mundo. Continuando. Verso 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Você vê? Filho e Pai, Filho e Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Irmãos, esse verso é profético. Muitos não entenderam ainda. Por que que ele enfatiza que é o Pai e o Filho, o Pai e o Filho? Porque na unção do Santo, Deus já derramou essa unção para dizer que é no Pai e no Filho. Para deixar o alerta que viria aqueles que negavam Jesus, e no âmbito mais profundo, aqueles que iam negar o Pai e o Filho, ia lançar uma trindade, um terceiro homem. O terceiro homem não faz parte da unção do santo, faz parte da operação do erro. Amém? Olha só, verso 24. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Não é em uma trindade. É em Jesus e em Deus. E verso 25, esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aí Jesus, em oração, no livro de João, capítulo 17, verso 3, Jesus conclui assim, ó: e esta é a vida eterna, que reconheçam a Ti como o único Deus verdadeiro
e é Jesus Cristo a quem enviaste. É o Pai e o Filho. E a gente conclui isso daqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 5, verso 13. Aqui é quando Jesus pega o livro da mão daquele que está sentado no trono, certo? Que primeiro, vamos dar uma ilustrada nisso aqui então, ó. Vocês vão ler o capítulo 5, certo? Então vocês vão ver lá que João, ele viu um assentado no trono e um com o livro na destra, correto? E aí ele viu um anjo bradando forte, dizendo: quem é digno de abrir o livro? Olha só, então está Deus e um anjo e João, certo? São três pessoas, Deus, o anjo e João. Quem é digno de abrir o livro? Aí ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, em lugar nenhum. Aí João começa a chorar. Aí aparece a terceira pessoa, que é um ancião, fala: não chora, eis que vem o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Então ficou Deus, João, o anjo e o ancião. E aparece o cordeiro. 5 pessoas, correto? Nessa sequência, beleza? Cadê o terceiro homem da Trindade? Não apareceu lá. Não apareceu lá porque não existe. Aí o Apocalipse capítulo 5, verso 13 conclui a lógica. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as que neles, a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Você vê que eles prestam culto ao Pai e ao Filho, porque essa é a comunhão com o Santo. A comunhão com o Santo não é inerente à Trindade. Trindade é inerente à operação do erro. Você que está vendo esse vídeo, que é líder de um ministério, que aprendeu assim na escola dominical, fez faculdade, mestrado e doutorado, tem a sua tese defendida firme, acabou, pronto, acabou. Você está fechado com Deus Trindade. Presta bem atenção. Você veio alienado segundo a operação do erro. Olha só o que Deus fala em 1 Tessalonicenses, que é Deus falando com você. Isso aqui não é palavra minha, não. Olha o que Deus fala. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Isso aqui é muito sério. Ó. Aqui, ó. O verso 9. Irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, que diz: por isso Deus enviará a operação do erro para que acreditem na mentira. É 1 Reis capítulo 22, verso 19 ao 22, para vocês lerem. É Satanás. Ele que vem na cabeça dos rabinos, dos padres, dos pastores, dos apóstolos, bispos, pastores, doutores, evangelistas. Eles vêm na cabeça e na boca, usa a mente dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos, dos presbíteros, dos bispos, cardeais é ser bispo, papa, seja lá quem for, rabino, seja lá o que for de qualquer outra religião. É Satanás e os seus demônios que estão usando a cabeça dessa gente. Você que é líder de igreja, que está vendo esse vídeo, ou que pertence a uma igreja, seja lá qual ministério for que você congrega, irmão, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Deus dos exércitos, receba a unção do santo na tua vida. O que é a verdade? Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, diz: por isso Deus vai enviar a operação do erro. Eu já estou resumindo, depois vocês lerem lá com calma, a gente faz um estudo mais profundo. Por isso, mas por quê? Por que Deus vai enviar isso daí? Essa operação do erro. Por quê? Olha só o verso 10. E com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
O amor da verdade. O que é o amor da verdade? João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É os dois, é o Pai e o Filho. Deus fez um universo que está em expansão nesse momento através do Filho. Não existe um terceiro homem de uma trindade. Eu sei que a tese de todos a respeito da trindade, de uma base, está baseada em Mateus capítulo 28, verso 19, 1 João capítulo 5, verso 7, que esses dois textos é enxertado, e João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, mal interpretado. João capítulo 14, verso 23 está escrito: aquele que guarda os meus mandamentos, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Olha só. Ó, João capítulo 14, verso 23 está escrito: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos para ele quem? O Pai e o Filho. Vai vir a unção do Santo, e a gente vai pregar o quê? A vida eterna. Reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, o Pai como o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é quem enviou, Yeshua HaMashiach. Yeshua é o Mashiach. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, receba a unção do Santo. Amém? O meu nome é Miguel. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Você que está assistindo esse vídeo, você tem todo o direito de falar o que vier na sua cabeça, de refutar, de apedrejar. O único direito que você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, o único direito que você não tem, isso não tem, para nenhum ser humano, para nenhum ser que chegou a assistir o vídeo até agora, você não tem o direito de dizer que eu, Miguel, não estou te avisando. O que Deus está mandando avisar. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil, vai limpar a igreja de Deus na terra, vai arrumar a igreja de Deus, preparar o povo de Deus. Tem uma sequência de fatos que vão acontecer, mas prestem bem atenção. O exército do reino dos céus são os anjos de Mateus capítulo 13, verso 41. O que você pensa daqui para frente, se é heresia, se deixa de ser, se é loucura, seja lá o que for, cabe a você. Você tem todo o direito de falar o que você quiser, que é loucura, que é heresia, que seja lá o que for. Você só não tem um direito, quer dizer que eu, Miguel, pela misericórdia de Deus, não estou avisando vocês. Amém? Isso aí vocês não têm não, certo? Prestem bem atenção. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. O exército do reino dos céus são os anjos que vão limpar a igreja de Deus na terra, estabelecer a verdade. Venha aí no Brasil um grande avivamento mundial. Todas as nações vão vir para o Brasil para querer conhecer, experimentar e vivenciar essa unção que Deus vai derramar sobre a igreja dele no Brasil e consequentemente no mundo. Por quê? Para aqueles que têm um outro pensamento, né? Independente se é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, né? Ou pós-tribulacionista. A grande tribulação está a poucas voltas da terra, a poucos giros da terra. Então, antes disso, Deus vai derramar uma unção para arrumar a igreja dele, e aí entra aquela profecia que os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo. Depois que todos os reinos forem derrubados e estabelecer que o Senhor Jesus é o Messias enviado de Deus e todas as nações se prostrarem diante dessa situação,
aí está na hora do Messias vir para a terra. Amém? Caso contrário, ainda não. Da onde que vem essa história? Salmos capítulo 110, verso 1, onde que Deus diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teu pé. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 e 26 diz que convém que Cristo reine até que todos os seus inimigos sejam derrubados, prostrados aos seus pés. E o último inimigo a ser derrubado é a morte. Isso é um texto muito profundo que eu não vou entrar nesse detalhe. Tem outros textos, Atos capítulo 2, verso 34, 35 e outros demais aí que falam a respeito de Salmo 110, 1. Amém? Então prestem bem atenção. O Senhor Jesus Cristo confirma isso em vários textos. Vou usar só uma passagem do Senhor Jesus falando aqui a respeito disso daí, só para deixar confirmado na palavra dele, sempre na palavra de Jesus. Amém? Então vamos lá. Olha só. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 22, verso 44 e outros. Verso 43, disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama de Senhor, dizendo: disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Então prestem bem atenção. De uma forma que Jesus, nesse momento, ele está questionando: quem vocês pensam que o Messias é, que o Cristo é? Eles falam: é filho de Davi. Aí ele fala: então, se é filho de Davi, como que o Davi diz em espírito, disse o Senhor, quer dizer, disse Deus ao meu Senhor, o Messias, Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo do seu pé. De uma forma mais profunda nesse texto aí, irmãos, é quando Jesus sobe ao céu e senta ao lado direito de Deus. Aí Deus diz: agora assenta à direita até que eu ponha todos os seus inimigos por escabelo do seu pé. Todos os inimigos de Jesus, quem são? Os reinos deste mundo. O exército do reino dos céus que Deus está levantando, ele tem por essa missão levantar a igreja de Deus, arrumar todas as áreas, digamos assim, num outro âmbito aí para quem tem um conhecimento a mais, e ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Não vou entrar no contexto geral disso, mas arrumar a área sacerdotal da igreja de Deus, tirar tudo que é iníquo e estabelecer a verdadeira igreja de Deus. Amém, abençoados? Tem muita coisa a ser falada, tem que ter mais tempo, mais tranquilidade, certo? Com calma. Está todo mundo correndo, trabalhando, pouco tempo para assistir as coisas, Só que você que chegou até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso, receba a unção na sua vida, na sua família, no seu ministério. Amém? Graça e paz, abençoados. Vamos continuar dia após dia, trabalhando arduamente para poder colocar um vídeo, se possível, para você receber essa palavra. Amém? Vós tendes a unção do Santo. Se vós tendes a unção do Santo, então tu pregarás que só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus. Deus Trindade é a operação do erro. Amém, abençoados? Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, abençoados. Como de praxe em todo vídeo, qualquer coisa, a gente vai para uma igreja, seja lá qual for, de joelho no chão, vai ser decidido o que é verdadeiro, o que não é. Amém? Porque quando a gente ajoelhar, Deus sempre levanta um para esmagar a cabeça de Satanás. Amém? Meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, abençoados, e permaneçam na vida eterna. E a vida eterna é essa: que reconheçam ao Deus Pai Todo-Poderoso como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, a quem Ele enviou o mundo para a salvação de todo aquele que crê. Um grande abraço, Shalom Aleichem.